Então, galera, vamos lá para mais uma aula. Nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o contexto econômico e cultural brasileiro goiano. Então, nós vamos conhecer um pouquinho aí sobre esse contexto econômico brasileiro e goiano. Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás. A formação econômica de Goiás, a mineração no século XIX, a agropecuária nos séculos 19 e 20. Galera, me desculpa que eu falei aqui errado, ó. Aqui é século 18, tá? Século 18. E eu falei 19, então desculpa, tá? Aqui é século 18. Aí a agropecuária nos séculos 19 e 20, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as transformações econômicas como a construção de Goiânia e de Brasília, industrialização, infraestrutura e planejamento. Então, galera, em meio a esse pacote de ética, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica de Goiás, nós temos a formação de Goiás, a mineração do século XVIII, a agropecuária no século XIX e século XX, a estrada de ferro e a modernização da economia goiana, as transformações econômicas com a construção de Goiânia e de Brasília, a industrialização, infraestrutura e planejamento. Beleza? Então, isso aí é um dos principais, né, tópicos que a gente precisa conhecer um pouquinho. Os aspectos históricos da política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, quase que não sai a palavra correta, a Revolução de 1930, a administração política de 1930 até os dias atuais, aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. Então, aqui é um dos principais, né, objetivos, que é o aspecto da história política de Goiás, a independência em Goiás, o coronelismo na República Velha, as oligarquias, a Revolução de 30, a administração política de 1930 até os dias atuais, os aspectos históricos e urbanísticos de Goiânia. Os aspectos da cultura goiana: a culinária regional, as festas religiosas, o folclore goiano, o patrimônio histórico-cultural e o turismo, a população goiana, o povoamento, os movimentos migratórios, a densidade de distribuição demográfica, a população economicamente ativa, os aspectos físicos do território goiano, a hidrografia, o clima, relevo e a vegetação. Isso aqui são uns tópicos também envolvendo toda essa parte aí da cultura goiana, da culinária, das festas religiosas, do folclore, do patrimônio histórico e cultural, o turismo, a população goiana, o povoamento, os movimentos migratórios, a densidade da distribuição demográfica, a população economicamente ativa, os aspectos físicos do território goiano, a hidrografia, o clima, o relevo e a vegetação. Os dados gerais. Então, capital Goiânia, região Centro-Oeste, sigla GO, gentílico goiano, população 6.880.588, estimativa em 2011, tá, galera? Cuidado, porque essa estimativa ela não é de agora, né? Então ela é de 2011. A área em quilômetros quadrados, né, que é bem extensa,
A densidade demográfica de habitantes por quilômetro quadrado, 17,87, e a quantidade de município que tem em Goiânia, 246. Então, a capital é Goiânia, a região é o Centro-Oeste, a sigla é o GO, o gentílico goiano, tá? Isso aqui é importante você identificar. E nós temos 246 municípios. Os dados econômicos e sociais. O produto bruto interno bruto, o BIP, em 2009 foi de 85,6 bilhões. A renda per capita de 14,447 em 2009. O índice de desenvolvimento humano são 0,800 em 2005. As principais atividades econômicas, a agricultura e a pecuária. Essas são as principais atividades econômicas que vêm a agricultura, pecuária e a indústria. A mortalidade infantil antes de completar um ano é de 18,3% em 1000 no ano de 2009, o analfabetismo 8% em 2010 e a expectativa de vida, que no caso são os anos, de 70,3 em 2003. Na geografia, os rios importantes: o rio Aporé, Paranaíba, Araguaia, Corumbá, São Marcos, Paraná e Claro. As principais cidades: Goiânia, Lusiânia, Cristalina, Valparaíso de Goiás, Trindade. E o clima é tropical. Então veja bem, os rios importantes é o rio Aporé, o Paranaíba, Araguaia, Corumbá, São Marcos, Paraná e Claro. E as principais cidades: Goiânia, Lusiânia, Cristalina, Valparaíso de Goiás e Trindade. E o clima é tropical. O estado de Goiás é dotado por intensa infraestrutura. Desculpa, galera. De portos, rodovias e ferrovias. Sua extensa malha rodoviária se estende por 24.970 quilômetros de rodovias, 52 de paveamentos, ligando os 246 municípios abrigados sob sua tutela, e segundo a Agência Goiânia de Transporte e Obras, o AGETOP, desse total, 4.505 são de trechos de rodovias federais, 18.725 de estradas estaduais e 1.739 de estaduais ocidentais. Esse é a infraestrutura, né, de Goiás, que ela entra as rodovias e ferrovias. O estado também dispõe de 685 quilômetros de ferrovia na Centro-Oeste Atlântica, que atende a região sudoeste do estado e o Distrito Federal, e também abriga boa parte da ferrovia Norte-Sul. Essa ferrovia Norte-Sul, né, é muito famosa, só que, porém, ela ainda não está a todo vapor em funcionamento. Ainda em construção, que prevê 1.200 quilômetros de percurso em território goiano. Então, a ferrovia Norte-Sul, ela ainda não está pronta, né? E ela prevê 1.200 quilômetros. Isso é um percurso dentro do território goiano. O estado está incluído ainda o projeto da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste,
primeira parte do projeto, da ferrovia transcontinental de 4.400 km de extensão, que ligará o litoral fluminense à fronteira do Brasil-Peru, em solo goiano, a mega ferrovia está... A mega ferrovia, desculpa galera, a mega ferrovia terá cerca de 210 quilômetros, passando pelos municípios de Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Crixás e Nova Crixás, até alcançar a fronteira do Mato Grosso. Então, galera, o estado está incluído o projeto da ferrovia de integração do Centro-Oeste, a primeira parte do projeto da ferrovia transcontinental, de 4.400 quilômetros de extensão. E ela vai ligar o litoral fluminense à fronteira do Brasil e Peru. Em solo goiano, a mega ferrovia terá cerca de 210 quilômetros, passando pelos municípios de Nova Crixás, não, tem ela aqui, mas não é ela agora não. Pelos municípios de Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás, Crixás e a Nova Crixás, até alcançar a fronteira do Mato Grosso. A população do estado de Goiás. Goiás é uma das unidades federativas que integram a região Centro-Oeste. Sua extensão territorial é de 340 bilhões 103 mil 103 milhões 467 quilômetros quadrados, correspondente a 4% do território nacional, conforme contagem população realizada em 2010 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE. Sua população totaliza em 6 bilhões 3 milhões 788 mil habitantes, distribuído em 246 municípios, sendo o estado mais populoso do Centro-Oeste. O crescimento demográfico é de 1,8% ao ano e a densidade demográfica é de 17,6 habitantes por quilômetro quadrado. A economia do Brasil é considerada emergente, ou seja, a de um país historicamente subdesenvolvido que apresenta padrões relativamente avançados em comparação a boa parte das demais economias periféricas. O PIB de 2,25 trilhões é o sétimo maior do mundo, podendo subir algumas posições nos próximos anos. Então, a economia do Brasil ela é considerada emergente, ou seja, um país historicamente subdesenvolvido que apresenta padrões relativamente avançados em comparação a boa parte das demais economias periféricas. O PIB é de 2,25 trilhões e ele se encontra no sétimo maior do mundo, podendo subir a sua posição nos próximos anos. O Brasil está localizado na América do Sul, integrando também um conjunto de países latino-americanos. No geral, o território nacional encontra-se em três hemisférios diferentes. Oeste, uma pequena parte no norte e a maior parte no sul. Faz fronteira com todos os países sul-americanos, com exceção do Chile e do Equador. Então, o Brasil é localizado na América do Sul, integrando também o conjunto de países latino-americanos e que o seu território nacional encontra em três hemisférios diferentes. No oeste, uma pequena parte, no norte é a maior parte e no sul faz fronteira com todos os países sul-americanos, com exceção do Chile e do Equador. Então, somente com esses dois que ele não faz fronteira, né? Então, galera, olha só. Com
com essas explicações da nossa videoaula, vocês terão oportunidade de responder as próximas 6 questões da apostila. E com isso, qualquer dúvida, vocês podem estar me chamando. Não deixa de fazer as atividades, meninos, porque tem muita gente que está atrasado, muita gente não entregou nem a primeira apostila ainda. E nós já estamos trabalhando a segunda apostila. Vai fechar a nota e eu quero lembrar vocês que 0 também é nota. Portanto, teve dúvida, está com dificuldade? Me chama. Eu estou à disposição. Eu estou aqui para isso, para atender vocês. Então, qualquer dúvida, é só vocês estarem me chamando. E desde já, muito obrigado.